Olá, nós estamos aqui para darmos continuidade à nossa aula da disciplina Leitura, Interpretação e Produção Textual. Na aula de hoje, nós vamos tratar a respeito ainda da interpretação textual, mas analisando agora dois outros fatores que são fundamentais. Vamos aproveitar bastante a aula e ao final, quem sabe, possamos dizer, olha, já melhorei bastante na minha interpretação de texto. Vamos à aula. Na aula de hoje, nós vamos tratar da compreensão do texto a partir de dois elementos, da tipologia textual, dos tipos de texto que existem e da organização desses textos. Então, esses dois pontos também são fundamentais. Nós temos aí vários teóricos dos estudos da linguagem, da produção textual, que dizem, quanto mais eu conheço os tipos de texto, mais facilidade eu tenho para interpretar. Bem, então, as tipologias textuais, elas são, tradicionalmente, nós temos três tipos que são mais conhecidos e nós temos mais dois tipos que não são tão conhecidos assim, tá? Mas esses três tipos que nós já conhecemos, eles são bem trabalhados ao longo de toda a nossa vida escolar. Então, olha, quando nós ficamos atentos à questão da tipologia textual, nós vamos ter a nossa interpretação de texto facilitada, tá? Então, quais são aqui os tipos textuais que são mais conhecidos? Nós temos três, olha. A narração, a descrição e a dissertação. Então, esses três aqui são as tipologias textuais. E atualmente, não é, como eu falei, nós temos mais dois tipos que foram acrescidos, o injuntivo e o dialogal. Então, nós temos 5 tipologias que são textos que se organizam de formas diferentes, que têm finalidades diferentes, que vão atingir a públicos diferentes e que vão ter formas de composições diferentes. Então, quando eu estou lendo um tipo de texto, eu já me organizo para pensar o que esse texto quer dizer. Então, se eu leio uma narração, eu sei o que eu tenho que esperar de um texto narrativo. E o que eu espero de um texto narrativo não é o mesmo que eu espero de um texto dissertativo. Então, quando eu já sei disso, eu já sei estabelecer essas diferenças, eu já passei por um processo de interpretação, na verdade. Eu já consegui, então, diferenciar os textos e saber que um trata de um assunto de uma forma, que o outro trata daquele assunto de outra forma. Aqui nós temos uma síntese do que cada tipo de texto vai tratar. Então, a narração, o centro da narração está no fato. Eu tenho um fato para contar. A gente diz que a gente tem uma história para contar. Também é verdade. Quando eu tenho uma história para contar, eu faço uma narração. A descrição, o centro dela é a característica. Aqui eu quero caracterizar, dizer como é ou como está, pessoa, lugar, objeto. E a injunção é um texto, é uma comunicação cujo centro está na ordem. O dialogal, o centro no diálogo, esse a gente faz, não é, já por dedução mesmo, né, dialogal, diálogo, e a dissertação, ela está centrada na informação. Então, cada texto desse, olha,
tem um objetivo. Eu quero contar um fato, narração. Eu quero dar característica, descrição. Eu quero apontar algumas ordens, alguns procedimentos a serem executados, injunção. É um texto para conversar, dialogar, informar, dissertação. Nós vamos iniciar conhecendo um pouco a narração. Embora a narração não seja o tipo de texto da universidade, na universidade você estuda muito mais o texto dissertativo, mas a narração ela é um componente importante para a interpretação de texto. Tá? Então nós vamos ver rapidamente o que é um texto narrativo, quais são os seus principais eixos norteadores. Toda narração ela tem um enredo, que é a história que eu vou contar. Eu tenho uma história para contar, esse é o meu enredo. E tem um tempo que se passou, uma data, um ano, um século, ou mesmo um dia indeterminado. Eu tenho personagens, pessoas, animais, ou até objetos personificados. E eu tenho o espaço, lugar onde isso vai acontecer. E o conflito. O conflito é o problema. Às vezes, quando a gente faz narração escolar, o aluno coloca todos os elementos, menos o conflito. Então, nós não temos narração. Sem conflito, não temos narração. Agora, todos nós, somos excelentes narradores. Nós somos narradores desde que aprendemos a falar. Então, desde 3 aninhos, nós já fazíamos narração. Mamãe, fulano me bateu, eu bati nele de volta, ele caiu. Então, olha, isso é uma narração. Eu estou contando uma história e tem personagens e tem conflito. Dificilmente, quando nós nos colocamos na função de fazer uma narração, nós fazemos sem conflito. Mas quando nós vamos escrever, aí às vezes a gente deixa o conflito de fora, tá? Então, esses seriam os elementos principais do texto narrativo. Uma piada é uma narração condensada, diminuída, muito rápida, mas você vai observar que ela tem os elementos da narração, ela tem os personagens que agem num tempo, num espaço para fazer determinada ação. Tá? E normalmente tem um conflito. Então, olha aqui esta piada. Bonito papel, quase 3 da madrugada e os senhores completamente bêbados, não é? Foi aí que um dos bêbados pediu: sem bronca, minha senhora, veja logo qual de nós é o seu marido, que os outros querem ir para casa. Essa é uma piada do Stanislau Ponte Preta, né? E ele aí coloca uma situação narrativa de uma forma muito condensada, que é comum nesse estilo de texto da piada, tá? Nós vamos observar ainda aqui nessa piada, olha, que nós temos personagens, que são os bêbados e a esposa. Nós temos um conflito, né? Eles estão bêbados e não sabem qual é a sua casa, tá? Qual é o tempo? 3 horas da madrugada, tá? Nós não temos aqui o espaço, mas de resto temos todos os outros elementos da narração. Um conto também é uma narração. Então aqui nós temos um conto do Manuel Bandeira, Tragédia Brasileira. Misael, funcionário da fazenda, com 63 anos de idade, conheceu Maria Elvira na Lapa, prostituída, com sífilis, dermite nos dedos, uma aliança empenhada e os dentes em petição de miséria. Misael tirou Maria Elvira da vida, instalou-a num sobrado no Estácio, pagou médico, dentista, manicura, dava tudo quanto ela queria. Quando Maria Elvira se apanhou de boca bonita, arranjou logo um namorado. Misael não queria escândalo, podia dar uma surra, um tiro, uma facada, não fez nada disso, mudou de casa. Viveram 3 anos assim. Toda vez que Maria Elvira arranjava namorado, Misael mudava de casa. Os amantes moraram no Estácio Rocha, Catete, Rua General Pedra, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Vila Isabel, Encantado, Lapa, outra vez no Estácio, Todos os Santos, Catumbi,
por fim na Rua da Constituição, onde Misael, privado de sentidos e de inteligência, matou-a com 6 tiros e a polícia foi encontrá-la caída em decúbito dorsal, vestida de organdi azul. Então, aqui, nesse conto, nós temos os personagens, a Maria Elvira, tá, o Misael e os namorados, não é, da Maria Elvira. Nós temos vários espaços, não é, porque eles moraram em vários lugares, tá? Nós temos tempo, tá? Conheceu quando ela tinha 63 anos de idade, tá? E aí o enredo e o grande problema desse enredo é a traição da Maria Elvira. Então, a narração também aí nesse conto, ela é bem organizada, não é? A gente pode comprovar. A descrição, que é a outra tipologia textual, ela está centrada na caracterização. Eu posso descrever e apresentar o ser, o objeto ou lugar da forma como é ou está. Eu posso detalhar, pormenorizar, apresentar o seu estado. Aqui, olha, quando a gente fala em estado, se eu disser assim, olha, fulano está velho. Isso aqui é o estado em que ele se encontra. Fulano está doente. Aqui. Tá? Então, é o estado em que ele se encontra. Tá? Isso é um estado. Eu posso detalhar, pormenorizar. Esse tipo de texto, a descrição, quase nunca existe sozinho. Dificilmente você vai encontrar um texto que é só descritivo. Esse texto, ele compõe outros textos, como a narração, por exemplo. A narração precisa descrever os espaços, descrever as personagens, tá? Então, ele vai ser utilizado lá pela narração. A descrição também é usada dentro da dissertação. Eu estou fazendo uma informação, mas eu quero descrever algo dessa informação. Eu faço uso da descrição. E a descrição, ela também vai aparecer dentro dos textos acadêmicos, em algumas áreas. Por exemplo, se você faz a engenharia, você vai descrever solo, você vai descrever procedimentos. Se você faz arquitetura, você vai descrever. Se você faz odontologia, você vai descrever. Se você faz biomedicina, você descreve. Todas as áreas da saúde, na verdade, elas descrevem. Elas precisam descrever a doença, elas precisam descrever os procedimentos para aquela doença. Então, a descrição, ela é um tipo de texto que existe na universidade, que você precisa desses mecanismos da descrição para compor um relatório, às vezes, para fazer o seu TCC no final do curso e fazer a parte, não é, da descrição de determinados procedimentos. Então, ela é muito comum, a descrição nas áreas da saúde e aí também no campo da engenharia e da arquitetura. Outros cursos também podem fazer uso. É um texto que normalmente é curto, tá? Não necessariamente é um texto longo, porque é para você detalhar. Ele se dá através de adjetivos, verbos de ligação. Eu posso fazer duas descrições, a literária e a técnica. A técnica é que a gente faz na universidade. Eu vou lá e digo que é uma coisa real, que existe, e faço um procedimento. Então, aquele procedimento vai ser feito assim, assim, e aí eu descrevo. A literária é aquela dos romances. É aquela que eu já uso minha imaginação, e aí eu invento um mundo que não existe, eu invento personagens que não existem, mas eu caracterizo. Eu digo como eles são, né? Dou certas características do espaço, do tempo das pessoas ali dentro daquele romance. Nós temos aqui, não é, um trecho de música em que nós temos a descrição.
Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Vocês vão observar aí, né, as características. O mato verde é uma característica do lugar. A casinha, olha, ela tem que ser branca, de varanda. O quintal, a casa tem que ter quintal e tem que ter janela. Na poesia abaixo também, olha, nós temos características. É uma poesia de Cecília Meirelles. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança. Tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então aqui, olha, né, nós vamos ver várias características que ela vai atribuindo a vários componentes. O texto injuntivo, o texto da injunção, ele é um texto em que ele oferece comandos, ordens para o receptor. Então, observa aqui, olha, a característica principal são comandos que se mostram para o receptor. Esse é um tipo de texto em que vai predominar o quê? Vai predominar a ordem, os pedidos, os conselhos, verbos no imperativo, tá? Então, são textos que têm uma importância social. E isso é importante, olha. Nós não temos um texto com ordem só porque quer dar ordem. Não é esse o caso da injunção. O caso da injunção vai acontecer num texto em que há um objetivo de auxiliar o receptor a utilizar aquele aparelho, a fazer um bom uso de determinado objeto, ou para que ele possa cumprir determinado procedimento. Então, nós vamos ter, olha, aqui o texto injuntivo cumpre uma função social de auxiliar o leitor. Não é simplesmente dar ordem por dar ordem. Ele tem uma função social de auxiliar o leitor a realizar determinada ação. Então, nós temos a bula de remédio, ela te dá comandos, né? Tomar tantas doses depois do almoço, tomar cuidados com isso, não fazer isso, não ingerir tais coisas. Então, ele te dá uma série de comandos que você deve obedecer para que você tenha, né, um bom aproveitamento daquele medicamento. A bula de remédio, receitas da culinária. É um texto injuntivo, ele é todo feito em ordem. Pegue 3 cebolas e descasque. Corte a carne em cubos. Ó, é ordem. Mas é ordem porque ele quer dar ordem? Não, ele quer servir como uma orientação para quem quiser fazer aquele prato e ter sucesso no final, tá? Os manuais também são exemplos de texto injuntivos. Então, aqui, não é? A gente vê aqui no final que não é simplesmente uma ordem, ele tem uma finalidade, uma função. Aqui nós temos, olha, a receita de fritada de calabresa, tá? E temos aqui, ó, observem que ele dá aqui os ingredientes, as orientações, ó, coloque, ordem, junte, bata, cozinhe. Tá vendo aqui? Tudo isso aí são o quê? São verbos de ordem, tá? São verbos no imperativo. Mas não é assim uma ordem porque você é autoritário. Não, ele cumpre uma função social. O nosso próximo tipo de texto é o dialogal. O texto dialogal,
ele tem a função exatamente de estabelecer, né, ele tem como ponto principal, como eixo, o diálogo. O que seria o diálogo? Uma interação contínua. Observa aí, interação contínua entre emissor e receptor. Temos diálogo todas as vezes que emissor fala, receptor ouve. Receptor se torna emissor e emissor se torna receptor. Né? Esse é o processo do diálogo. Nós temos uma troca de turnos. Ora eu sou emissora, ora eu sou receptora no processo do diálogo. Se só tem um que fala, isso não é diálogo. Não é? Isso é um monólogo. Só um fala e o outro escuta. Para que tenha o diálogo, é necessário que tenha interação, tá? Interação é isso. Eu troco os papéis, eu inverto esses papéis. Agora eu sou a que fala e depois eu sou aquela que escuta. Ele é muito comum na comunicação verbal na modalidade oral. Então, nós fazemos isso, né, essa modalidade constantemente. Né? A gente chega com outra pessoa, conversa, troca ideias. Qual é a modalidade? Dialogal. Mas nós também temos isso na versão escrita. E isso vai acontecer nos jornais, nas notícias do jornal. Né? Vem lá o que o policial falou, o que a pessoa que foi presa falou, vem lá o motorista que fez a greve e os passageiros que não conseguiram pegar o ônibus naquele dia. Então, olha, aparece ali uma situação que simula um diálogo. O que um disse, o que o outro disse. Professora, e se lá no jornal só tiver a opinião de um? Então, não é diálogo, porque nós já vimos que para ser diálogo necessita de interação. Quando a gente utiliza esses textos do diálogo, nós queremos passar uma ideia de mais realidade. Nós queremos fazer com que isso se pareça mais com a realidade. Então, é um recurso usado especialmente na literatura. A literatura vai fazer uso do texto dialogal, porque ele quer dar essa ideia de que as personagens, elas conversam e que aquilo é algo que está realmente acontecendo. Então, nós vamos ver que muito texto do tipo dialogal vai aparecer dentro da narração, por exemplo, no campo da narração enquanto literatura. Aqui nós temos, né, uma tirinha que mostra aqui, não é, uma conversa entre os três personagens. Tá? E você percebe que é uma conversa porque, não é, cada um tem o seu momento de fala. Então, é um diálogo. Tá? Se só um deles estivesse centrado em só um deles, então isso não seria um diálogo. Tá? Porque nós já vimos, dialogar é interação, é troca, né? Em que um fala, depois o outro fala e o outro escuta. Então, tem essa troca. A dissertação, para o universitário, ela vai ser o tipo de texto mais importante. Praticamente todos os tipos textuais que você vai fazer na universidade, ele é dentro dessa tipologia, da dissertação. E qual é o eixo da dissertação? É a informação. Então, o texto dissertativo, ele cumpre o papel da função referencial. É o texto que ele está centrado para quê? Para informar. Ele não vai ser pessoal, então não vai ser eu. Ele não se destina a convencer o receptor, então não vai aceitar o você nem o tu. Ele vai buscar tratar da informação. Então, ele usa o quê? Olha,
ele usa os fatos e analisa de forma científica e o mais verdadeiro possível. Eu não faço narração se meus argumentos são falsos. Eu não faço eu não faço uma dissertação se meus argumentos são falsos. Eu não faço uma dissertação se os meus argumentos não estão baseados em fontes credíveis. Eu não posso trazer para dentro do meu texto informações que não sejam comprovadas. Por isso é que a gente diz, olha, de forma científica. Quais são as informações que eu vou utilizar para o meu texto? Aquilo que a ciência já comprovou como verdade. Então, é o texto da redação científica, das reportagens jornalísticas e de todo e qualquer texto que busque certa imparcialidade e que queira apresentar o conhecimento, ok? Então, aqui eu não estou pautada em nada além do que o conhecimento. Embora a informação seja o foco desta tipologia, tá? O foco dela é a informação, mas eu tenho um tipo de dissertação que também me permite fazer uma análise crítica desse texto. Tá? Infelizmente, nós temos uma ideia distorcida do que seja crítica. Nós achamos que criticar é falar mal. Nós achamos que criticar é dizer, eu não gosto, eu não quero, eu não concordo. Né? Nós achamos que criticar é dizer a verdade na cara da pessoa, como a gente fala, né? no informal. E, na verdade, não é isso, não. Fazer crítica é quando você se coloca como um grande conhecedor dos vários aspectos. Quando você é crítico, você consegue ter uma visão, que a gente fala, uma visão redonda das coisas, tá? Você não está preso a apenas um campo. Você tem aqui, olha, aí você consegue fazer diversas ligações e aí você está sendo crítico. Você consegue analisar a questão social, a questão geográfica, a questão histórica, aí você foi crítico. Sem isso, você apenas está reproduzindo coisas do senso comum. Nós temos dois tipos de texto dissertativo, o expositivo e o argumentativo. O texto dissertativo expositivo, eu apenas exponho os conhecimentos. Eu vou lá e dou a informação. Então, o nosso livro de história do ensino médio, ele faz o texto dissertativo expositivo. Ele vai lá e dá a informação sobre aquele momento da história, mas ele não analisa nada. Ele não diz se aquilo é verdade, se aquilo é mentira, ou se tem outros autores que discordam daquilo. Não, ele dá a informação que já está estabelecida, né, como sendo uma verdade aceita. Nosso livro de biologia também. É por isso, inclusive, que os livros de biologia, eles mudam constantemente, porque a biologia muda muito rapidamente. Então, os conhecimentos que estão lá, às vezes, de um ano para o outro, eles já não valem mais. Tá? Mas é dissertativo expositivo, ele não está fazendo análise, ele não está fazendo julgamento, ele está simplesmente dando a informação. Isso aí é texto dissertativo expositivo, tá? Apenas informação. Já no texto dissertativo argumentativo, aí sim, aí eu vou fazer críticas, aí eu vou fazer um debate, eu vou questionar se aquilo é verdade, se não é verdade, por quê, como é aquilo se mostra na realidade. Tá? Então, aí eu consigo fazer uma relação com outros conhecimentos, com outras fontes de informação, para me permitir, inclusive, questionar, às vezes, um assunto que é dado como certo.
tá? Então, no texto argumentativo, eu preciso fazer críticas, eu preciso debater esse tema. Aqui, olha, informações históricas são exemplos de textos dissertativos. Você vai ver aqui nesse texto que ele vai tratar sobre a escravidão no Brasil. E você vai ver que ele faz aqui, ora ele se coloca apenas colocando uma informação e horas ele já faz uma crítica. Então, você vai ver aqui, quando ele diz, ó, a escravidão foi trazida para o Brasil com um propósito, povoar o Brasil. Para povoar o Brasil seria necessário abastecê-lo com a mão de obra necessária para pôr em prática o processo produtivo, bem como o abastecimento da metrópole. Então, aqui, ó, ele está dando só uma informação. Agora, aqui embaixo, ele já está fazendo uma análise, não é? Ele diz assim, é difícil atualmente imaginarmos como uma população relativamente numerosa pudesse se submeter a castigos tão severos. Aqui ele já está fazendo um questionamento. E daí ele vai seguir, olha. Por que não havia rebelião? Por que não havia nenhuma revolta por parte dessas pessoas que sofriam a escravidão? Ele faz um questionamento. E depois ele vai trazer, olha, a resposta. E a resposta que ele dá é uma resposta que está pautada no conhecimento. Ele volta de novo para responder de forma expositiva. Então, você vê que num texto como esse, o autor mistura os dois tipos de textos que nós vimos anteriormente. Ora, ele faz uma exposição do assunto, ora, ele argumenta. Quando ele questiona, quando ele faz determinadas perguntas, ele está fazendo uma argumentação. Agora, em nenhum momento do texto, você vai ver ele se referindo eu, você. Ele está aqui com o objetivo de fazer isso, uma análise histórica da escravidão no Brasil. Um resumo muito solicitado na universidade também é um texto dissertativo. Você lê o texto e você transpõe as ideias do texto com as suas palavras para o papel. Isso nós já vimos também em outra aula, isso já foi dito anteriormente, não é? Eu não copio, porque o professor não pediu uma cópia, ele pediu um resumo. Então, com as minhas palavras, eu exponho o que foi dito no texto, as ideias que estão no texto. Aqui nós temos um resumo de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e aí, olha, ele vai falando de forma, nesse caso, o resumo, ele vai ser apenas expositivo, tá? Então, aqui, no resumo, ele é uma dissertação expositiva. O resumo não pede que você faça nenhuma crítica, até porque você está apenas retratando, reproduzindo as ideias que estão postas, ou num filme, ou num livro, tá? Ou em qualquer obra. É interessante também que vocês observem que há uma diferença entre tipo textual e gênero textual, tá? Isso muito mais a cargo de esclarecer para vocês, que vocês podem ter visto aí ao longo das apresentações, vocês foram vendo, ela trouxe uma piada, mas ela não está falando de narração, então não entendi isso. Não entendi como é que é uma piada e é uma narração. Porque a narração é o tipo de texto.
Só que existem vários tipos de narração. Esses tipos de narração, eles seriam os gêneros textuais. Então, olha, esse gênero, ele está dentro do tipo. Qual é o tipo textual? É narração, mas um romance é um gênero. É um tipo de quê? De narração, tá? Romance é um tipo de narração, uma piada é um tipo de narração, um conto é um tipo de narração. Ok? Então, nós temos 5 tipos. 5 tipos. Mas dentro de cada tipo, nós temos vários gêneros textuais. Então, aqui, olha, o tipo textual se divide em 5, narração, descrição, injunção, dialogal e dissertação. São estruturas maiores, ó, o tipo, estrutura maior, que vai comportar os menores. Nós temos vários gêneros textuais, como conto, crônica, propaganda, história em quadrinho, bula, notícia, música. Então, a gente vai verificar que os gêneros, eles são bem extensos, muito mais do que os 5 tipos de texto. Nós vamos agora verificar a organização do texto. Essa é uma parte fundamental também para a interpretação. Na interpretação do texto, eu preciso saber como esse texto se organiza. Aonde é que eu encontro o quê? Eu quero saber o argumento, aonde é que eles estão. Eu quero saber a ideia principal, aonde é que ele está. Então, nesse momento, na organização do texto, nós vamos atentar para isso. Bem, na introdução do texto, nós vamos apresentar o tema, se for uma narração, personagens, tempo, espaço. Se você quer saber a ideia central de um texto, se ele for dissertativo, a ideia central desse texto está na introdução. Professora, e se for uma narração? Aí não. Aí você precisa ler a narração toda para compreender qual é o assunto principal do qual está se tratando. Então, uma narração, ela tem uma leitura que vai exigir mais do leitor para fazer essa identificação. Tá? No campo da dissertação, já vai ser mais fácil, porque a ideia central, ela vai aparecer na introdução do texto. Os parágrafos de desenvolvimento do texto dissertativo, eles vão apresentar o quê? Os argumentos, que são os fatos, os exemplos, as comparações, citações, para defender essa ideia principal. Se for um texto narrativo, o desenvolvimento vai apresentar o conflito até chegar ao ponto máximo desse problema. A conclusão, nós fazemos um fechamento do texto, tá? Então, toda a conclusão trabalha para fechar o texto. Nós podemos fazer através de síntese ou através de proposta. E se for uma narração, a gente tem o desfecho daquele conflito, né? Fim da história, que é onde tudo ou se resolve, né, de modo positivo ou de modo negativo, mas enfim, na narração, no final, né, no desfecho, tem-se um fim para aquele conflito. Aqui nós trazemos algumas perguntas norteadoras para interpretar um texto. Então, olha, eu quero saber a ideia principal do texto. Ideia principal do texto. Aí eu vou perguntar, qual é a questão que esse texto está tratando? Qual é o ponto central? Do que realmente ele quer tratar? Então, quando você responde isso, você já estabeleceu uma separação. Bem, tá aqui, a ideia principal é essa daqui.
tá? E aí você já vai ver que depois dessa ideia principal, tudo que vem a seguir é para, né, ficar ligado a ela. É para comprovar, para argumentar essa ideia principal, essa ideia central. Quando você lê um texto, nem sempre essa ideia principal, nem sempre ela está de forma explícita, de forma clara. Às vezes, o texto ele tem certas complicações, seja porque eu não domino a palavra, seja porque a palavra está no sentido conotativo, e se ela está no sentido conotativo, eu ainda preciso traduzir o que aquela palavra quer dizer. Então, nem sempre essa ideia principal, ela se mostra de forma muito clara e muito evidente. É preciso, às vezes, que o leitor faça um esforço para compreender. Agora, eu já vi, às vezes, alunos que vão lá na conclusão do texto para buscar a ideia principal. Então, aí, olha, é um caminho que você está fazendo, um caminho errado, um caminho que dificilmente vai dar certo, tá? Porque a ideia principal, ela está posta ali no início. Eu quero saber, olha, a respeito dos argumentos do texto, não é? Quais são os argumentos que estão sendo utilizados? Então, essas seriam perguntas. Quais as ideias que provam a ideia central? Então, você vai observar, ó, que sempre essa questão da ideia principal é o grande norte, tá? É isso que vai ser o grande norte, a ideia principal. Tudo que vem aqui de argumento vem por quê? Vem para provar isso aqui, a ideia principal. Então, quais são as perguntas? O argumento é um recurso para convencer, não é? Saber reconhecer é também sinal de que você compreendeu esse texto. Quando você consegue dizer, olha, esse argumento aqui trata disso aqui, esse outro argumento trata disso. São, na verdade, espécie de ideias secundárias que vão sendo mobilizadas para tratar da ideia principal. Como terceiro ponto dessas perguntas norteadoras para interpretar o texto, nós temos a análise crítica do texto. Então, eu quero fazer uma análise crítica desse texto. Eu quero saber como esse texto se posiciona em relação à crítica. Claro que eu já sei que nós temos dois tipos de texto. Nós temos um texto que é só de exposição, e se ele é só expositivo, eu tenho como fazer uma análise crítica? Tenho, mas vai ser uma crítica de forma diferente. Não assim, olhando o que o autor criticou, quais as críticas que o autor fez. Já seria a minha crítica enquanto leitora daquele texto, tá? Porque se é um texto dissertativo expositivo, a intenção dele não era debater aquele tema, era só apresentar a informação. Então, a análise crítica do texto, ela só será feita quando for um texto expositivo, argumentativo ou apenas argumentativo. Então, quais seriam as perguntas? Qual é a opinião do autor sobre a questão posta em discussão? Qual a análise que ele faz? Quais as críticas? Então, olha, quando você chega aqui nessas perguntas, você já avançou bastante. Você já passou da primeira parte de interpretação. Porque a primeira parte de interpretação do texto já, depois que eu já reconheci as palavras, depois que eu já vi qual é o gênero daquele texto, depois que eu já vi quais são a estrutura do texto, então eu já posso passar para análise do texto completo. Então, o primeiro passo é eu saber quais são as ideias principais, quais são as ideias secundárias. Eu já sei disso, agora eu posso avançar e fazer uma interpretação
mais apurada, fazer a análise crítica do texto. E por último, quais são as conclusões que o autor chega, né? Aqui, olha, eu vou chegar ao final do texto. Todo o texto ele apresenta uma conclusão, ele apresenta aonde que o autor chega tratando daquele tema. Então, eu vou verificar quais são as conclusões do autor ao final. Qual é a síntese que eu posso fazer desse texto? Também é uma pergunta que eu faço para descobrir as conclusões do autor. Bem, nós chegamos aqui ao final da nossa aula e finalizamos aqui toda a parte de interpretação textual. Nessa unidade aqui, nós trabalhamos toda a parte de tipologia textual, vimos, não é, os 5 tipos de texto, a narração, a descrição, a injunção, a dialogal e a dissertação. E vimos também como o texto está organizado, né? Ideia principal, ideias secundárias e conclusão. Então, nós fechamos aqui todos os elementos que são necessários para que você tenha uma boa interpretação de texto. Eu espero que você aproveite todos esses elementos, assista a esta aula, né? Olhe com muito cuidado o material para verificar ali o que precisa, né, de uma melhor compreensão, porque você vai ser muito solicitado durante toda essa sua vida acadêmica a fazer interpretações de texto com muita propriedade. Então, desejo muita sorte aí nas interpretações de texto e aguardo vocês para a nossa próxima aula.